Olá, cancerianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Câncer. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Câncer. Meus queridos e abençoados, regidos sob o signo de Câncer, precisam saber para este momento das vossas vidas quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos, achei que fosse cair tudo, sobre o signo de Câncer. Vamos lá. Olha que lindo isso, gente. Tem uma transmutação super forte para vocês aqui. Tem uma energia de Mestre Saint-Germain aqui, de fogo violeta, uma transmutação de uma situação, de algo que aconteceu, que estava deixando você assim, num posicionamento tacanho, num posicionamento, que sabe aqueles momentos da nossa vida, das nossas vidas em que a gente sente que a gente não está num lugar, numa posição que não é nossa, e que a gente sente que a gente está ali, a gente se sente menor do que todo o potencial que a gente realmente merece. Então são aquelas questões na vida, são aqueles, às vezes dentro de um ambiente de trabalho, você sente que você poderia estar, nossa, indo muito além, que você poderia estar levando mais conhecimento, até ganhando mais conhecimento ou entregando mais dentro daquele trabalho, mas te colocam ali para fazer um negócio que não tem nada a ver com você, sabe assim? Ou você quer expandir, por exemplo, você quer ir além dentro de um relacionamento, mas fica naquele freio de mão puxado, a pessoa parece estar te puxando para trás, você quer ir, a pessoa te puxa para trás, sabe? Então aqui, gente, é sobre isso, a leitura de vocês traz uma libertação, e aí vem a conexão, e rimou, gente, já começaram as rimas, mas a conexão com a energia do fogo violeta, e aqui uma abertura para vocês, e eu gosto muito dessa energia dos cristais, aqui um portal. Esse deck, ele é bem diferente, ele trabalha dentro do sistema do Rider-Waite-Smith, mas ele tem um olhar um pouco diferenciado. Tá? Eu gosto muito de certas caracterizações que tem aqui. Por quê? Porque vocês sabem que sempre no final da leitura, das minhas leituras, são aquelas partes das ativações. Então é aquela parte prática da leitura, onde a gente sai do conteúdo informativo, das energias, das tendências que eu passo para vocês, que as cartas vão trazendo, né? E a gente vai para a parte das ativações. Então o que seria isso? É a parte onde você pega a energia, caso você queira, caso você se conecte com isso,
ok? E você vai praticar e você vai realmente sintonizar naquela energia. Então vem os mantras, vem os números e vem o quê? Os cristais. É por isso que eu tô falando sobre isso agora. Por quê? Porque os cristais, gente, nós podemos programar essas estruturas para que elas funcionem mediante as nossas intenções, as nossas vontades. E aí a gente vai direcionar cada cristal para um certo feito, para algum determinado intento. Então olha só que interessante, a partir de um cenário que estava aprisionando você e que a espiritualidade organiza uma situação, organiza um cenário. Por quê? A espiritualidade. Porque, gente, a nossa vida é feita para que a gente se movimente. Nós não viemos aqui para ficar paralisados num mesmo lugar, que nem Papai Noel de jardim, né? Que nem esse totem que está aqui. Não viemos para ficar assim. A vida pede esse movimento. Até tem uma frase de Einstein que eu gosto muito, que eu falo para vocês. A vida é como andar de bicicleta. É preciso, se manter em movimento para não cair dela. Então, assim, existe aquela questão em que não dá pra gente ficar... E primeiro, né, também aqui, ficar tentando caber num lugar que não é seu, né? É como tentar entrar numa roupa, por exemplo, né? Que você olha e você fala, gente, aquela roupa não tem mais nada a ver com aquilo. Vestir uma roupa, né? Que não tem mais nada a ver com você. Já mudou aquela consciência, já não tem mais aquilo. E aí pede o quê? Pede um movimento. Assim, eu vou escolher outra roupa, porque aquela não dá mais para mim. Entende? Então aqui primeiro, a sua vontade, que, assim como Einstein é a maior força que existe, é maior até do que a força dos átomos, e como tudo é energia, então estamos falando em mexer essas estruturas. E aí vem a frequência também dos cristais, que abre-se aqui um portal para que você possa fluir, para que você possa se desprender de situações que estão deixando você pequena, deixando você pequeno, e ceifando toda uma possibilidade de adentrar por portais evolutivos. Afinal de contas, nós estamos aqui para evoluir. Podemos evoluir num sentido de conquistas materiais? Aqui para vocês tem essa energia? Tem. De alavancar no sentido de compra de casa, num sentido de relacionamentos melhores, ou de estudar coisas que você queira buscar, até saúde, bem-estar, né? Coisas que você queira estar buscando na vida de forma tangível, com toda certeza, mas existe também a construção e a edificação. Aqui tem essa escada, a edificação, os degraus da ascensão, o caminho que nos leva, que nos aproxima para cada vez mais e melhor. Então, quando eu digo que a espiritualidade está ajudando, é justamente porque o movimento que o divino almeja de todos nós é essa subida, e não que a gente fique assim, né? E não que a gente fique nesse posicionamento eternamente, a tal ponto em que a gente se petrifique, né? Assim como abre aqui a leitura, né? A energia de uma pessoa que parou, porque as suas vontades, veja, as suas vontades foram drenadas, as vontades se esgotaram. E aí, se você não tem aquele ímpeto, se você não tem aquele chat, se a gente perde os nossos desejos, inclusive o nosso desejo de viver, que é aquele, né, aquele sopro da vida, é o chacha que eu falo para vocês, carinhosamente, o chi, o prana, a energia divina, a energia de vida, o tal, né? Para quem gosta do taoísmo, então o tal, tudo isso que eu brinco com vocês, está tudo, né, nesse pacote que é o chat. Então a gente vai perdendo. Por quê? Porque você vai para o trabalho, exemplo, você vai para o trabalho e a pessoa te petrifica. Não, você vai ficar ali, você não vai criar nada novo, você não vai trazer nada arrojado, nada criativo. E aí você sabe que você podia estar ganhando mais, por exemplo. Aqui é isso para vocês, né? São vocês indo ganhar mais, né? E aí você fala assim, poxa, mas eu podia estar ganhando mais, estou aqui nessa situação. E aí a vontade vai minando, vai drenando. Ou estou naquele relacionamento com aquela pessoa, poxa, só me põe para baixo.
Só fica me colocando para baixo. Eu quero alavancar, chego em casa, converso, falo, olha, tô com umas ideias aí de fazer umas coisas diferentes. Eu quero me lançar, eu quero me projetar, né? Porque as portas do divino estão sempre abertas para nós. Mas se a gente não anda, a gente não passa, a gente não vai, né? Então o que vem aqui para vocês é essa ruptura. É esse momento de você se posicionar e falar assim, opa, é a minha vida, eu não posso deixar a minha vida na mão de ninguém e nem de nada. E aí é o resgate dessa energia que não tem que ficar nas mãos de outra pessoa, tem que ficar em você. E aí você se empodera, é como se você quebrasse essa casca e delimitasse, né? Quebrasse toda essa estrutura desse totem, essa estrutura rochosa, e você quebrasse, rompesse com essa energia e delimitasse a situação. Aqui é o meu espaço. E a partir de agora, eu vou agir com o meu coração e com a minha razão. Que é exatamente o arquétipo, né? Exatamente o arquétipo dessa pessoa. A consciência, a lógica e o amor, que é a força que nos conecta exatamente aos nossos propósitos. Então, nesse momento você rompe, ok? E você fala assim, não, eu vou começar, pode ser que seja, por exemplo, dentro do seu próprio trabalho, você fale assim, não, peraí, eu tenho potencial, eu posso ir além. E aí você vai começar a fazer. Mesmo que a pessoa fale, não, você não vai fazer, você vai fazer. Você vai começar a fazer do seu jeito, você vai começar a mexer as estruturas, de pouquinho em pouquinho você vai, sabe uma pessoa que faz uma escultura? E ela vai de pouquinho em pouquinho, esculpindo, e vai formando, vai dando forma? Exatamente isso. Essa é a energia da alquimia. Nada que se transmuta. Todo o processo alquímico, ele não acontece, o processo é lento, o processo é vagaroso e existem inúmeras etapas. Então, até o momento de você conseguir transpor todas essas barreiras e acessar este portal, existe um passo a passo aqui. Ok? E aí que vem a beleza da vossa leitura, nesse sentido de que, Anne, mas eu não posso sair do meu trabalho agora. Não estou falando para você sair do seu trabalho, não estou falando para você desmanchar o seu relacionamento, de forma alguma eu vou falar um negócio desse para vocês, até porque, gente, é uma leitura geral, e até porque você sempre tem que pensar com a sua cabeça, com os seus pensamentos, ok? Use sempre esse bom senso, não aqui só na minha leitura, mas em todas as leituras, na sua vida como um todo. Permita-se sempre pensar com o seu próprio pensamento, com a sua própria razão e lucidez. Se responsabilize sempre pela sua vida, não deixe a sua vida nas mãos de outras pessoas, ok? O que eu estou dizendo aqui é que as energias falam, se movimentam nesse sentido de que se você quer a mudança, comece agora com um pouquinho. Então, por exemplo, procure por brechas, por movimentos dentro do seu trabalho, exemplo. Dentro do seu relacionamento, de começar a fluir na direção desse portal, na direção das coisas que você quer renovar. E aos pouquinhos, cada elo dessa corrente vai se quebrando até que ocorra a libertação total. É aquilo que eu falo para vocês, que existem as forças do divino no sentido de nos ajudar sempre, através de pessoas, e aqui existe uma pessoa que é super querida, uma pessoa que é super amorosa, para estar ajudando você. Porém, ninguém pode atravessar a ponte das nossas vidas, ninguém pode passar pela nossa própria evolução, ninguém pode evoluir por nós. O caminho evolutivo é único, é pessoal e é intransferível. A gente não pode transferir a nossa vontade, vai você para mim, não dá para fazer isso, ok? Não dá para fazer isso. E a espiritualidade, eu tô falando isso por quê? Porque a espiritualidade não vai fazer por nós. Ela está sempre nos alicerçando. E essa pessoa é uma pessoa enviada. É uma pessoa que vem para ajudar. Vem para ajudar a ajudar você a quebrar esses elinhos. Mas ela está lá. Mas se você não tem o tchatcha, se você não tem o resgate da sua força de fazer assim na terra como é no céu,
sabe? É aquela energia de, ok, lá em cima, no divino, no plano etérico, existem todas as energias possíveis para o meu desenvolvimento, para o exercício das minhas capacidades como filha, filho de um Deus que age sempre no superlativo. Então, cabe a mim ser o canal, ser o veículo, harmonizando a minha lógica, harmonizando a minha consciência aos desígnios do meu sagrado coração. E dessa forma, trazendo isso para a minha harmonia, para o meu eixo, para o meu equilíbrio, eu consigo manifestar. E aí, você consegue, então, acessar por estes portais que o divino está falando para você. Acesse, faça os movimentos. E é sempre, né, gente? Muitas vezes não dá para a gente dormir de um jeito e acordar do outro. Mas o impossível é algo que é construído dentro daquilo que é possível. Como assim, Anne? Como assim? Primeiro, antes da gente estar vivendo ou aquilo que era impossível, a gente tem que fazer coisinhas que são possíveis. Então são pequenos passos. Dentro da cozinha, a gente chama isso de fazer a mise en place. Então você vai fazer um bolo, você vai preparar uma receita qualquer, você tem que separar quais são os ingredientes que você vai utilizar. Senão a receita vira uma lambança. Você está lá fazendo, precisa da farinha, precisa do açúcar. Aí você vai e volta. Quando você vê, você levou 3 horas para fazer um negócio que você levaria meia hora. Entende? Então, assim, é sobre a organização. E aí vem uma orientação extremamente importante para vocês. Orientem-se. Oriente os vossos pensamentos. Então, por exemplo, como para cada um de vocês é um cenário, pode ser dentro de um relacionamento afetivo, pode ser dentro de uma outra situação que você queira, de repente, se libertar de condicionamentos que são negativos para, de repente, a sua saúde, hábitos que são negativos, que a gente sabe que são hábitos que não são construtivos e que a gente precisa agir, porque se a gente continuar do mesmo jeito, né, a gente não vai conseguir acessar coisas novas, não vamos conseguir mudar. Se a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa, repetidas e repetidas vezes. Então, para cada um de vocês, pode ser um cenário. E tem também, gente, um segundo olhar, né? Que pode ser que às vezes a leitura, por conta dos laços que a gente vai construindo nas nossas vidas, né? Pode ser que seja, às vezes, para uma pessoa que você conheça. Então, às vezes, pode ser que venha até invertido, né? É para a pessoa que você está se relacionando, entende? Para alguém da sua família, né? E aí muitos de vocês perguntam, Anne, mas serve para quem tem lua, para o meu ascendente, enfim, gente, as leituras, elas são mensagens do universo, portanto não tem rótulos, ok? Elas vêm com uma energia através das cartas e todos nós podemos aprender com essas leituras, mesmo que às vezes não seja do signo, tá? Então não se atenha nessa questão, não se prenda, né? Nessa questão do signo em específico, tá bom, meus queridos? Porque às vezes vocês falam assim, nossa, realmente veio para o meu esposo, ou às vezes veio para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, né? Enfim, né? Então, assim, veja se de repente é para você ou se é para uma outra pessoa também, tá bom, meus queridos? Mas, independentemente do cenário, né, o que vem aqui, ou se é trabalho também, né, ou se é dentro de um relacionamento, ou se é sobre questões que você queira estar trabalhando dentro de você, esse ano pede muito isso, né, desse trabalho interior, é sobre aquele plano de ação, é sobre assim, eu estou aqui onde eu quero chegar. Então, eu sei que eu tenho possibilidades, eu sei que os caminhos estão abertos, mas eu estou atada lá naquela situação. Ok, como eu posso começar a me libertar para poder fluir na direção daquilo que eu quero? Pessoas amorosas, gentis, especiais vão se unir a você na caminhada, durante a caminhada. Pessoas que vão ajudar você a repor as suas energias, são aquelas pessoas especiais que vão te dar amor, te dar carinho, e o amor, ele é um grande elixir. Independentemente se é um amor romântico, aqui pode ser para alguns de vocês sim, ok? Uma pessoa que vem para estar do seu lado, que vem para trazer do seu cálice, né, do seu amor, venha preencher você naquele momento de dificuldade, naquele momento principalmente em que a energia está sendo drenada.
Pessoas especiais vão se unir a você. Pode ser uma grande amizade, pode ser uma grande parceria aqui, no sentido de, vamos lá, motivação. Mas é importante que você também, claro, use, né? Utilize a força, a energia, o amor, que é um néctar, né? Que vem dessas pessoas, porém, é importante que você se organize no sentido do passo a passo, como eu falei do exemplo da mise en place. Então é importante que você comece a ver o que você pode fazer hoje que te aproxime do amanhã. Então, exemplo, eu quero, realmente esse trabalho, Anne, tá uma lambança, eu tô me sentindo realmente muito, sabe, diminuída ali, menosprezado, não tá legal para mim. Os meus potenciais também, gente, a leitura de vocês fala muito sobre isso, né? É como se todo o seu potencial criativo fosse enfiado dentro de uma caixinha minúscula e você tem que fingir que você não tem aquele potencial, quando você sabe que você tem. E aí, dá aquela coisa, né? Então, o que você quer extravasar e você tá ali petrificada, amarrado, misericórdia, ninguém merece, né? Então, como que você faz para sair de uma situação dessa? Comece a articular, comece a planejar, comece a vislumbrar novos cenários e vá aos poucos ou modificando dentro do seu próprio ambiente, cortando certas coisas, começando a craquelar essa estrutura que te aprisiona e vai ganhando seu espaço, ok? Ou então você vai fazendo, vai articulando no sentido, vai arquitetando no sentido de pensar num outro trabalho, para que aí sim você vá vislumbrar, você possa vislumbrar de novos horizontes. Nós estamos falando aqui, meus queridos, de uma estrutura extremamente, de uma nova estrutura, ok? Extremamente positiva nesse sentido de vislumbrar por exemplo, um salário melhor, um status melhor, ou um relacionamento melhor, que pode até ser inclusive com essa pessoa, tá? Ou uma parceria melhor. Ok? Esse ano vai falar muito sobre essas pessoas especiais, sobre parcerias especiais. É um ano muito positivo nesse sentido da gente romper com questões negativas, porque é um ano que vai estar falando sobre uma energia de pontos culminantes. Então, assim, é o máximo. Não dá mais para ficar dentro dessa situação. Alguma coisa precisa mudar. E aí que vem essa energia que conecta vocês aos antigos mestres alquimistas que faziam o milagre da transmutação. E o que seria este milagre, né, de perfazer, né, de realizar a transmutação? É simplesmente de transformar uma energia de chumbo numa energia dourada. É transformar uma situação que drenava você numa situação de potencial. Então, por exemplo, algo que drenava suas forças, que tirava o seu bem-estar, agora temos uma outra vibração, temos uma energia extremamente positiva, você se sentindo bem, você se sentindo melhor. Ou, por exemplo, se era pouco dinheiro, ou se era pouca criatividade, pouca mobilidade, né? Nesse sentido de você criar e colocar um pouquinho do seu toque do chefe, né? De você colocar um pouco da sua essência, da sua originalidade, da sua criatividade, da sua arte, né? Porque a vida é sobre isso, né? A vida é um grande exercício de arte, independentemente se a gente está ligado a uma arte propriamente dita, né? Ou não. Mas tudo é arte. A arte do divino permeia a nossa vida o tempo todo, né? A obra do divino é uma grande tela maravilhosa, né, que se descortina diante de nós, mediante os nossos próprios trajes terráqueos espaciais, mediante a natureza que se descortina, todos os bichinhos, né? É uma grande tela sendo modificada dia e noite, coisa mais linda, né? Então, meus queridos, é sobre isso, né? Momento para você, então, de organizar, tá? Planeje-se e comece pequenos passos, grandes avanços. Olha isso, grandes avanços. Gostei demais. Olha, tanto é verdade, gente, que a gente pula do 1 pro 10. Simples assim. Olha essa satisfação. Olha essa energia, gente.
de uma estrutura que estava empacado, que estava rígido, que estava sem mobilidade. Olha essa liberdade agora. De 0 mobilidade para 100 mobilidade aqui. 100 de 100%, né? Não 100 de não ter, né? Então, olha isso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Lindo demais. E a percepção de si, né? Porque aqui a pessoa está com os olhos ainda que fazendo um movimento, como eu falei, de pouquinho em pouquinho, pequenos passos, grandes avanços, mas de pouquinho em pouquinho, foi rompendo, foi fazendo, foi realizando e agora você chega. E essa carta, ela vem para confirmar exatamente essa energia, de que podemos sim estar falando de um ganho muito forte no sentido de bem-estar, super favorável. Então, se for para você aquele cenário com relação a um ganho de saúde, por exemplo, muito, muito, muito bom, né? De você fazer, então, pouco a pouco. Então, por exemplo, vou mudando a minha alimentação, vou cuidando mais, vou fazendo mais atividades físicas. E aí você vê que começa pequenino, começa como uma sementinha, é como esse arranjo de cristais aqui. Não nasce, né? Não brota esse monte de cristal da noite para o dia. É um processo, é uma caminhada construtiva, que com dedicação, com afinco, com vontade, a gente vai conseguindo. Então veja que vocês realmente conseguem. Então seja saúde, seja dinheiro, seja carreira ou até seja sobre um relacionamento. Aquilo que eu falei. Pessoas vão se unir a vocês ao longo da caminhada. Aqui tem vários bichinhos, né? E até essa pessoa também, tá? Favorável para uma energia aqui relacionada a, de repente, você estar estruturando uma casa, de repente estar comprando essa casa ou alugando uma casa. Tá? Se for sobre relacionamentos para você, então, fazer aí o seu casamento, a sua união estável, estamos falando sobre uma união estável aqui, tá? Ou, de repente, um trabalho estável e que vai proporcionar para vocês um cenário, gente, completamente diferente, mas completamente diferente do que abriu a leitura aqui, tá? Uma libertação muito grande e uma energia de nascimento, assim, aquela frequência de, sabe, de fênix, sabe? Renascendo das cinzas. Então, renascendo da pedra. Renascendo da pedra aqui, entendeu? Então, assim, de estar totalmente parado para essa energia maravilhosa aqui. E aqui me traz uma sensação de paz também, né? Que nesse momento não havia, né? Olha essa energia aqui. Né? Até os ombros estão voltados à frente, então o chakra cardíaco está fechado. O chakra cardíaco está fechado. Aqui, gente, também vem uma energia para vocês muito especial. Muitas vezes nas nossas vidas, quando a gente está nesse processo alquímico de dar uma guinada, né? Porque aqui é sobre essa guinada, né? Você sabe onde você quer chegar, isso já é sabido, você já sabe o que você quer. Principalmente que você sabe que você não quer mais ficar nessa situação. Saber o que você não quer já é maravilhoso. Porque às vezes você fala assim, Anne, mas eu não sei nem o que eu quero. Então, se você já sabe o que você não quer, isso já é perfeito, ok? Então, assim, saber que você não quer mais ficar nessa situação já é um grande passo. E às vezes, quando a gente está numa situação assim, o que pode estar ajudando? E aqui as cartas trazem essa mensagem para vocês, tá? E a gente quer articular, e a gente quer pensar, a gente quer raciocinar e quer começar a planejar os passos para ir cortando esses elos dessas correntes ruins, nocivas, né? Então, o que você pode fazer aqui? Se conecte com a sua ancestralidade, né? Essa energia desse totem, ele traz para mim também uma frequência de conexões ancestrais, né? Traz essa energia de uma sabedoria ancestral que pode estar, inclusive, ajudando você, auxiliando você, tá? Assim como essa pessoa que vem para te ofertar o melhor. Então, use essa sabedoria que vem através da nossa linhagem e que pulsa nas nossas entranhas, entende? Está pulsando viva dentro de nós.
Então esse ano, gente, vai falar muito sobre esses momentos de conexão. E através desse olhar introspectivo, desse caminho para dentro, veja, os olhos estão vendados, então eu preciso me conectar com aquilo que está dentro de mim, todos os recursos e todo o poder do divino que está dentro de mim, para que eu possa saber o que eu vou fazer. Entende? Então, faça sua conexão aqui com a sua linhagem ancestral, no sentido de se conectar primeiro com essa força daqueles que vieram antes de você e que, portanto, toda essa força continua reverberando na sua direção, te impulsionando, ok? Use essa força e também no sentido de te dar um direcionamento para saber quais passos, então, você deve dar. Tá bom, meus queridos? Vamos aproveitar essa energia tão forte, uma energia tão bonita para vocês, ok? E vamos fazer então, meus queridos, o vosso... Deixa eu ver o que vem aqui no fundo. Olha isso, gente, meu Deus do céu. Vamos fazer o vosso... me chama muita atenção aqui essas nuances de cores aqui, mostrando aqui toda uma transmutação verdadeiramente de energias para vocês, né? A gente começa numas cores um pouco mais fechadas e vamos para umas cores mais frias. Aqui tem uma energia também mais quentes aqui, né? E aqui nós mais frias, ai gente, mais frias e mais quentes. Que confusão! E aqui essa energia desse amarelo, desse dourado, né? Trazendo essa abertura mesmo, né? É exatamente isso, esse cristalzão aqui chamando essas frequências para vocês. Gostei demais. E aqui a carta combinando com a toalha, né, gente? Começou aquelas coisas que eu falo para vocês das sincronicidades. Quando começa, vai até o final da leitura. Então, meus queridos, quero compartilhar com vocês, aproveitar essa energia belíssima e trazer para vocês o vosso mantra de poder. E a energia que vem para vocês aqui, deste mantra de poder, é a seguinte: eu acredito no milagre de Deus. Eu acredito no milagre de Deus. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Então, este é o vosso mantra de poder. É um mantra para você estar ativando todas as energias desta leitura. É claro que sempre acabam, ainda até o final da leitura, acabam surgindo outros mantras que eu super recomendo que você também faça, tá bom, meus queridos? Este mantra serve para você ativar, potencializar as energias desta leitura, bem como o uso das cores e as outras coisas que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, naquele momento em que você se sente incapaz, naquele momento em que você tá triste, tá borocochô, você sabe do seu potencial e você às vezes não consegue se conectar com a sua força interior, com a força da sua linhagem ancestral, né? Aquela pessoa às vezes especial que vem para te oferecer o melhor e você não consegue nem se conectar com a energia daquela pessoa, de tão borocochô que você está, sabe? Então, afirme isso para você. Eu acredito nos milagres de Deus. Lembrando sempre que você é o maior de todos os milagres. Tá bom, meus queridos? Porque tudo que foi necessário ser arranjado, organizado, numa coerência perfeita, num movimento de sinergia perfeito, para que a sua vinda fosse possível a este planeta, gente, só isso já é um milagre fantástico, fantástico, espetacular. Tá bom? Então sempre pense nisso e se conecte com essa força. Tá bom, meus queridos? E vou aproveitar, já falo sobre essa carta, vou aproveitar e já passar para vocês também que vai dar para fazer o link perfeito, gente, com este outro mantra, que é o mantra anual que eu estou fazendo em todas as leituras de um projeto de luz que eu comecei aqui no canal a partir do dia 4 de fevereiro. Então já vamos estar fazendo 2 meses deste projeto de luz. Quem me acompanha lá na minha outra mídia viu, eu coloquei um post falando sobre isso, tá? E é um outro mantra que eu vou trabalhar com vocês ao longo do ano todo. Se você já sabe, já escreve aqui embaixo para já entrar nessa energia linda dessa nossa corrente do bem de luz, tá bom? Então como é que funciona? Todos os dias de manhã, ao levantar, você vai
proferir as seguintes palavras: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Só isso. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, no plural, as minhas conquistas, tá bom, meus queridos? E afirmando isso, a gente se conecta numa energia de gratidão magnífica e a gente muda a nossa frequência para a gente começar o dia feliz, para a gente começar o dia se conectando com os portais do divino que estão sempre abertos para nós. E além disso, a gente também cria uma frequência muito positiva e vamos reverberando isso para todo o nosso planeta. Vamos extravasando essa energia e vamos então deixando o nosso mundo um lugar melhor, um lugar mais iluminado, porque a nossa presença faz a diferença neste planeta. Nós não temos ideia do poder que as palavras têm. Então, quando a gente faz isso do fundo dos nossos corações, a gente cria realmente uma frequência extremamente positiva. Então, imagina a força positiva que a gente está, todos nós aqui da família do canal O Equinócio Tarô, está gerando. É uma energia muito, muito poderosa e eu conto com você. Convido você a fazer parte dessa nossa corrente do bem, a se unir a nós e a convidar aqueles que você ama. Convide seus parentes, seus amados, né, seus amores, convide aqueles que você ama, tá bom, meus queridos, para entrar nessa nossa corrente do bem. Vamos juntos ser luz neste nosso mundo, porque cada um que se ilumina ajuda a iluminar o mundo inteiro e, quiçá, todos os outros universos. Tá bom, meus queridos? Yes! E assim é. Então veja que dá pra gente conectar perfeitamente ao vosso mantra. Então, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu acredito nos milagres de Deus. Olha que lindo isso, muito, muito lindo, tá bom, meus queridos? Eu tenho feito este mantra, eu celebro, né? Eu tenho feito ele todos os dias de manhã, sempre quando eu acordo eu tenho feito. Antes de pegar celular, tudo, né? Antes de levantar, a primeira coisa que eu faço, por quê? Eu realmente tenho visto coisas muito positivas acontecendo na minha vida a partir do momento em que eu comecei a fazer estes, né, que são 2, com vocês. Eu percebo que tanto naqueles dias que são magníficos, né, todos os dias são magníficos, mas às vezes tem uma coisinha aqui, outra ali, né? Então, assim, para lidar com as situações desafiadoras, eu consigo lidar de uma forma melhor. Então, realmente tem me ajudado muito. Se você realmente já tem feito, e coloca aqui nos comentários, tá bom? A sua experiência com o mantra. Muitos de vocês têm falado para mim que tem colocado no espelho do banheiro, já colocou no despertador do celular para quando toca o despertador já aparece ali para não esquecer de fazer. Então eu tô adorando as ideias criativas de vocês para não esquecer do mantra. E o mais importante é esse engajamento, que é muito legal. Então se você já vem fazendo e vem sentindo aí coisas muito positivas, tem te ajudado de alguma forma, eu tô aqui para isso, né, gente? Eu tô aqui para inspirar, tô aqui para ajudar, porque as leituras são gerais, então são leituras para inspirar, né? Não são leituras sensacionalistas, nem de caráter essencialmente preditivo, são tendências, são leituras voltadas para a reflexão interior e o autoestudo. Então, se tem realmente tocado no seu coração e você já nota coisas muito positivas, escreve aqui embaixo, porque com certeza o seu comentário vai inspirar outra pessoa também. E é muito importante, tá bom, meus queridos? Eu conto com cada um de vocês. Tá bom? Então, olha só, essa carta aqui, ela traz uma energia extremamente iluminada, tá? E vem uma frequência, gente, realmente daquela sensação de sentir esse chamado, sabe? Como esse ano traz uma energia muito forte de pontos culminantes, por quê? Porque estamos sendo chamados para uma energia do número 10, que é uma energia de finalizações. Então, assim, estamos no ano 9, 2025, estamos indo na direção 2026, que é um ano 10. Então, precisamos aparar algumas arestas para seguir na direção de um ano 10. E eis que vem a frequência desse ano, ok? Trazendo essa energia dessa ruptura, veja que é todo um processo, né? A gente vai do 1 para o 10, então assim, existe todo um processo, são elos que vão sendo desmanchados, que vão sendo cortados pouco a pouco, né? Mas que o chamado se iniciou. Então são aqueles momentos da nossa vida em que pulsa dentro de nós aquele questionamento
E aí um belo dia você vai trabalhar e você fala, o que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço isso, eu não mereço esse lugar, eu mereço mais. E aí, gente, acabou, né? Acabou. Porque aí, a partir desse momento, você sabe tudo que você vai ter que fazer. Que ficar ali, você realmente não vai ficar. Entende? Por exemplo, né, é um dos exemplos aqui, mas é sobre aquela força interior que quando se acende dentro de nós, nunca mais a gente volta a ser como a gente era antes. É como o exemplo da roupa, né? Então, assim, não cabe mais, porque a consciência se expandiu, a consciência se alargou. E aqui também vem uma energia que é muito importante quando nós estamos falando dessa fluidez, que é a energia do auto-perdão. Então, às vezes a gente fica se culpando, mas por que eu fui entrar naquele trabalho? Por que eu estava naquele relacionamento? Eu sabia que aquilo era negativo para mim, eu sei que aquele alimento é ruim para mim, aquela prática é ruim para mim, enfim, né? A gente sabe que a nossa consciência fica lá apitando e mesmo assim a gente continua naquilo. Fica lá enfiando o dedo na ferida constantemente, né? Então, assim, aí a gente fica se culpando. Depois que passa, a gente fala, meu Deus, mas e aí fica carregando aquilo. Então vem essa energia do auto-perdão. O que ficou para trás, ficou para trás. Agora é o momento de olhar para frente. Levando as coisas boas, levando os bons ensinamentos, ok? E deixando para trás as mágoas, as dores, a tristeza, é o momento da cura, ok? E aí também vem aqui aquela energia, por exemplo, se for sobre uma chefia, se for sobre uma pessoa com quem você se relaciona, a libertação através do perdão que purifica o nosso coração, né? Então, assim, você também perdoando a outra pessoa, né? E aquele movimento, gente, quando eu falo sobre o perdão, não é que, às vezes pode parecer, né, que você vai ficar super próximo daquela pessoa, né? Às vezes sim, aqui tem uma energia, inclusive, dessa pessoa até vir te pedir desculpas. Para alguns de vocês, a pessoa volta. Após o desligamento, a pessoa volta e pede desculpas, porque reconheceu. É a questão da consciência, né? Expande. E aí a pessoa acorda para aquela verdadeira realidade. Mas não significa que você vai virar best friend daquela pessoa, né? Melhores amigos daquela pessoa. A questão do perdão é que purifica e abre caminho, abrem-se frentes para que a gente possa fluir. Então aqui vem essa energia de primeiro, se perdoe caso você sinta a necessidade, né? Lembrando que a leitura é geral. Então, caso você sinta a necessidade de se perdoar, perdoe-se, ok? E se você sente que você também tem que perdoar outra pessoa, perdoe a outra pessoa também, caso essa situação esteja envolvendo uma outra pessoa. Tá bom, meus queridos? E vamos lá. Falando sobre essa energia do ano, eu vou deixar aqui para vocês, tá? No cantinho, sempre aparece para vocês, eu vou deixar aqui no cantinho a vossa playlist, tá? Do ano de 2025, Câncer 2025. Gente, nessa playlist tem todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Câncer e tem, gente, 2 vídeos importantes lá. Câncer 2025, que é a vossa leitura anual. Se você não assistiu, foi uma leitura completa, lindíssima. Eu super recomendo que você assista dentro do seu tempo, dentro do seu momento, tá bom? E também a leitura do começo de 2025, porque esse vídeo tem uma vibração de até mais ou menos a segunda quinzena do mês de abril. Então ainda está valendo essa leitura, tá bom, meus queridos? Lembrando que eu não trabalho com essa questão de prever datas exatas. Ah, vai acontecer em tanto tempo, em tantas horas, em tantos dias. Eu aprecio o tarô na questão de tendências, ok? Então, assim, são tendências que giram em torno daquele determinado tempo. Não que aquilo vai acontecer exatamente igual, mas são energias favoráveis, ok? Eu gosto muito do tarô no sentido filosófico, no sentido científico, no sentido de transformação, ativação do ser, tá bom, meus queridos? A forma que a gente pode se empoderar através daquilo que as cartas nos ensinam, a crescer, a evoluir, a edificar a própria estrutura
da nossa essência através da expansão, do alargamento das nossas consciências. Tá bom, meus queridos? Então, quem sou eu para ficar prevendo data, para ficar dizendo que vai acontecer em tal dia, né? Não é essa o meu direcionamento dentro do tarô, tá bom, meus queridos? Eu não vou brincar de Deus, não quero brincar de Deus, não quero esse karma para mim, tá bom, meus queridos? Então eu recomendo que vocês assistam, tá? Tá lá nessa playlist tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura belíssima para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, por toda essa energia maravilhosa que flui dos vossos corações na direção do meu coração. Estejam certos que estas energias belíssimas chegam aqui sim e me envolvem num forte e belo abraço de luz. E é por isso que eu retribuo toda essa frequência maravilhosa que possa voltar para vocês sob a forma de bênçãos multiplicadas. E eu abençoo a você e a cada um dos seus com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro. E assim é. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. O que mais? Os queridos regidos sob o signo de Câncer precisam saber. Eu vou tirar. Olha o que veio aqui. Comunicação. Isso é muito importante. O arquétipo que abre a vossa leitura vem vibrando dentro dessa energia de falar a verdade, de falar aquilo que é aquela comunicação pacífica, né, de falar aquilo que se passa dentro de você. Talvez para alguns de vocês seja isso, né, de falar a sua verdade, de expor aquele desconforto, de falar aquilo que não tá legal, né? E olha só que interessante, energia do número. Gente, olha só que fantástico isso. Número 2, número 5, aqui é o 14, né? Depois eu vou falar mais sobre os números, e o número 9. Interessantíssimo, por quê? 2025 a gente tem o 2 e a gente vai ter o 5 e vão formar, né, todos eles, o número 9. Olha que perfeito! E aqui as cores, né, gente? Olha que lindo! Fantástico, né? É aquilo, né? Existem duas formas da gente viver a vida. Como se tudo fosse um milagre ou como se nada fosse um milagre, né? Eu acredito que tudo é um milagre, então eu vejo isso acontecendo aqui neste meu espaço sagrado o tempo todo, graças a Deus. E assim é. Vamos lá, gente, olha, eu vou começar com essa aqui que traz a energia do número 9, eu acabei de falar da vossa playlist, né? Então já vou aproveitar e já vou começar falando sobre essa frequência para vocês. E é muito interessante, gente, por quê? Porque a gente vem com uma palavrinha que é complicado, né? E é perfeito para vocês nesse momento. Ela fala sobre a permissão. Olha isso, gente. E aí eu falo para vocês, não se acostume com lugares, situações, coisas, enfim, né, gente? A gente às vezes se acostuma com coisas que a gente depois passa o tempo e a gente fala, nossa, né? Como assim? Como eu me permiti? Não é? Quem de nós nunca passou por uma situação e a gente olha lá, volta para trás, né? Volta lá atrás e fala, nossa, eu me permiti certas coisas, né? Então, cuidado com aquelas coisas que você se permite, né? Porque tudo é uma questão de permissão. Ok? Então essa carta diz assim, a frequência da permissão nos convida a estarmos abertos, receptivos a tudo aquilo que vier no nosso caminho, sem julgamento, sem opinião, sem medo e sem resistência. Olha que lindo. Quando nós permitimos, aqui é no sentido positivo, tá? É diferente do sentido que eu acabei de falar. Quando nós permitimos, o universo se torna nosso parceiro nesta dança maravilhosa de existência e de expansão. Eu falei sobre o auxílio do universo, eu falei do auxílio da espiritualidade,
dos obreiros da luz, né, para ajudar você. E eis que vem essa frase aqui que me chama muita atenção aqui, né, dizendo: o universo se torna nosso parceiro. E é isso, gente, o universo se torna seu parceiro enviando pessoas, ajudando você a sair dessa situação. Naquele momento em que você se permite abraçar aquilo, porque às vezes quando a gente cria uma certa resistência, a gente se petrifica e não sai do lugar. E aí não tem como se expandir. Então quando a gente aceita que as coisas realmente não estão boas e a gente precisa trazer aquilo para o nosso centro, para o nosso chakra cardíaco, para o nosso Manipura chakra, nosso plexo solar, e a gente fala: ok, não tenho medo, não tenho esse medo, não vou julgar a situação, sabe? Não vou julgar um ou outro, não vou me julgar. Olha a questão aqui do auto-perdão, né? Então, a gente começa a fluir junto ao universo. E as modificações vão acontecendo de uma forma muito fluida, tá? Então, essa carta, ela vem num sentido duplo aqui para vocês, tá? Ela vem tanto no sentido dessa permissão, mediante o ensinamento que a carta está trazendo, mediante essa situação desafiadora, e também mediante aquela questão da gente permitir que certas pessoas adentrem ao nosso espaço e acabem tomando o nosso espaço para elas, tirando o nosso potencial de ação. Mas lembra sempre que tudo faz parte de um processo de crescimento. Nós estamos nessa grande escalada, a vida é essa grande escalada, é essa grande caminhada, né? Então tudo está nos construindo o tempo todo, estamos crescendo, estamos sendo lapidados, assim como estes cristais, tá bom, meus queridos? Por isso que a energia da culpa, né, da cobrança, ela se dissipa, tá? Essa carta, ela traz energia do número 20, energia do número 2, então frequência da dupla aqui forte para vocês, e trazendo o discernimento. Olha que lindo, a frequência do discernimento apoia a nossa habilidade de ver o mundo e as pessoas que estão ao nosso redor partindo de um lugar de equilíbrio e de desapego, e ainda assim com compaixão e com sabedoria. Olha só que belo isso, né? Magnífico, porque você olha a situação e traz isso para um equilíbrio. E eu falei exatamente como eu estava falando dessa carta sobre o equilíbrio entre a consciência e o chakra cardíaco. Trabalhando com esta união de forças trazidas para o seu eixo, para o seu centro, ou seja, retomando o seu poder e agindo com compaixão e com sabedoria. Veja, esses elos não são rompidos de uma forma abrupta, eles são rompidos partindo desse ponto de equilíbrio, de discernimento. Esse arquétipo é o arquétipo de uma pessoa inteligente, de uma pessoa que sabe o momento certo de falar, de comunicar, de se expressar. Não é uma pessoa que vai fazer as coisas no calor das emoções. É uma pessoa que sabe esperar o momento certo para agir, porque ela age de um ponto de equilíbrio. Aqui é o arquétipo, ok? Tá? Então aqui são vocês, tá? E o discernimento também, ele se conecta muito com a frequência da inteligência, né? Na nossa capacidade de discernir entre diversas possibilidades. A gente escolhe o melhor caminho para nós, né? Qual é o melhor? Porque são sempre portais, né? Nunca é só... Deus age sempre no superlativo, então nunca vai abrir uma portinha para a gente. Vai abrir portais para a gente passar. Não só uma portinha, uma aberturinha, uma coisinha, não é assim que Deus trabalha. Deus age no grandioso, Deus age no magnífico, na magnificência, tá bom, meus queridos? E aqui a carta da comunicação, trazendo a energia do número 14, número 5, né? E ela fala assim: a frequência da comunicação apoia a nossa habilidade de trocar informações de diversas formas. Nos lembra de percorrer cada pedacinho de uma informação, tanto aquela que chega quanto aquela que sai, ou seja, aquela que está chegando, por exemplo, o próprio vídeo, né, a minha mensagem, chegando para vocês, e também aquela que sai de você, através daquilo que você verbaliza.
através do nosso coração. Ó, de novo, gente, eu acabei de falar sobre isso, o que é o centro da nossa verdade, nosso chakra cardíaco é o centro da nossa verdade. E para se manter, né, para nos mantermos no fluxo da fonte e nessa troca equilibrada. Ou seja, quando eu falo de estarmos pensando ou sendo pensados, né, é no sentido de percorrer as informações que estão chegando e aí trazer para dentro do seu coração, verificar, discernir se essa informação é cabível, se essa informação é útil, passar pelo filtro do seu coração, essa informação me ajuda de alguma forma, de que forma isso contribui, né? Então aqui para mim vem para vocês a própria mensagem da leitura, né? E também dessa leitura estar contribuindo positivamente, dessa leitura estar inspirando o movimento da mudança positiva, da ambição positiva que eu falo para vocês, que é aquilo que nos faz andar como a bicicleta do Einstein, né? De nos colocar em movimento na vida para que a gente possa se conectar com tudo que é nosso, por direito, por herdeiros, por sermos herdeiros dessas bênçãos. Somos herdeiros das bênçãos do divino. E você pode até fazer este mantra. Eu sou herdeira, eu sou herdeiro do divino, de todos os milagres do divino. Nós somos filhos e filhas desta fonte. Por que não? Né? Por que não? Então aqui vem essa mensagem para vocês e também no sentido de você estar comunicando, né? De você estar, como eu falei, através da comunicação assertiva, da comunicação pacífica, sabendo o momento certo para falar, sabendo o momento certo de verbalizar, você conseguir então expor aquilo que não está legal, aquilo que não está indo bem dentro de você. E de repente as mudanças vão acontecer mediante a própria comunicação. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Câncer precisam saber? Quais são os recados? Quais são as orientações? Essa parte que a gente entra da leitura é uma parte, então, das ativações para vocês. Este deck, aliás, todos os decks que eu estou utilizando nesta leitura estão aqui na descrição deste vídeo. Se você não sabe como acessar, é só você ver ali embaixo do título, tem ali o número de visualizações, aí você vai mais para o lado, assim, olha mais para o lado, tem um mais ali. Aí você aperta naquele mais, vai descer um texto todo, onde tem todas as informações que eu coloco na descrição dos vídeos, que são muito importantes. É muito legal você dar uma lida na descrição por inteiro, tá bom, meus queridos? E é sempre tudo feito com muito carinho, para deixar tudo bem explicadinho para vocês, tá? E ali tem, gente, os decks, tá? O link dos decks de onde eu comprei, você também pode estar adquirindo o material todo que eu estou utilizando nesta leitura. E também tem o meu site, tá bom? Que é um novo ponto de encontro que nós temos, tá? Então eu convido você a acessar www.oequinociotarot com o T mudo no final, .com.br, tá bom, meus queridos? Eu vejo você também lá. Lá tem a minha coleção completa de tarôs, de oráculos e também dos livros, tá bom? E muito em breve também terão outras novidades. Então eu recomendo que você acesse por dia, assim, com uma certa frequência, porque eu vou estar sempre fazendo, gente, essas atualizações, tá bom? Então, assim, sempre vai ter deck novo lá. E aí, se você quer conhecer a minha coleção completa, se você gosta do material que eu uso, de repente viu numa outra leitura, tá? Fica lá para vocês, nesse site. Tem outras informações também importantes lá, tá bom? Olha o que veio aqui, ó. Então, esse deck foi um deck que eu utilizei nas vossas leituras anuais. Quem assistiu às leituras anuais, deixa eu colocar aqui, eu já arrumo. Quem assistiu às leituras anuais viu que eu utilizei este deck aqui,
tá? E aí ele traz práticas, eu já vi que trouxe aqui práticas para vocês, já vou passar e vou fazer também a parte da numerologia com vocês. Nós vamos fazer a ativação também dos chakras. Nossos irmãos lemurianos, que mais? Para os queridos regidos sob o signo de Câncer, que mais eles precisam saber para este momento? De se conectarem com o maior dos milagres do divino, com as vossas vidas, com esse presente tão precioso, tão maravilhoso, com essa dádiva. O que mais eles precisam saber? Olha isso, gente, olha que lindo! Olha, ó, eu falo que é incrível. Olha, a receptividade que é graciosa. Que lindo, gente. Essa carta conversa com essa carta da permissão, né? E as cores se conversando. Fantástico. Bom, vamos falar sobre as energias dos chakras para a gente estar ativando aqui na vossa leitura. Então, nós temos aqui uma energia que veio para vocês, que eu já vi aqui, uma energia de chakra raiz, tem super a ver com a frequência que veio para vocês, energia de Muladhara Chakra, que é esse tom de vermelho, tá bom? Nós temos aqui uma energia de chakra, vou colocar também o Manipura, plexo solar. Então, nós temos aqui energia de Muladhara Chakra, chakra raiz, vermelho, tá? Gravem essas cores, vermelho. Depois, nós temos uma energia de plexo solar, Manipura Chakra, que é o nosso sol, amarelo. Energia de chakra cardíaco, verde, esmeralda. E temos uma energia de Agnya Chakra, que eu já tinha falado para vocês, esse azul anil. Então, nós temos o vermelho, o amarelo e o dourado, verde e o azul anil, tá? Então, meus queridos, como é que vocês podem trabalhar com as energias dos chakras aqui, que estão sendo ativados, estão sendo potencializados nesta leitura? Então, a própria leitura, tá? Já é uma ativação através da vibração das cartas, os mantras que eu fiz aqui com vocês, tá? Já são. Mas se você quer ir além, então trabalhe com estas cores nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam perto de você, ok? Você também pode trabalhar com a energia das plantas, com a energia das flores nestes tons, por exemplo, florzinhas vermelhas. Pode estar trabalhando com a energia dos cristais, lembrando que os cristais devem estar em contato com a sua pele, então em pulseiras, em joias, em pingentes, em colares, tá? E uma outra forma que você também pode estar fazendo é através da alimentação. Então, por exemplo, alimentos na cor do vermelho, então melancia, morango, alimentos com o azul que eu falei para vocês, então, por exemplo, uma blueberry, tá? O verde, você comer um espinafre, um agrião, uma rúcula, uma escarola, enfim, tá bom, meus queridos? São formas de vocês estarem aqui utilizando os amarelos, então abacaxi, banana, tá bom? Então, são formas de você estar aqui potencializando as energias desta leitura. Aqui é a parte prática, onde você pega essas energias e coloca isso em prática, tá bom? Então vamos lá, energia dos números para vocês, nós temos aqui uma frequência de equilíbrio, temos uma frequência de base, de estrutura, um ponto final nessa situação que não estava legal, temos uma energia de uma nova base sendo estruturada, abertura de caminhos para vocês, tá? Energias muito positivas, uma energia aqui também conectada à frequência do número 8, então uma energia de prosperidade para vocês, uma energia de restauração do equilíbrio, da harmonia interior, do equilíbrio energético e também números mágicos de ativação que conectam vocês realmente na vida dos vossos sonhos. Tá bom, meus queridos? Então eu sei que é realmente um momento extremamente feliz, extremamente abençoado, extremamente próspero e positivo. É a prosperidade, a idade próspera. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Olha só que interessante, eu vou deixar essa aqui para falar por último. Essa carta ela fala assim: é o momento de ir lá.
Anne, ir lá aonde? Olha só que lindo. Aquilo que você esteve evitando está pronto para se movimentar. Gente, olha isso. Então, quando eu falei que a gente tem que, às vezes, né, romper com essa casca, se faz necessário. É o momento, a vida está pedindo, o universo está pedindo. Então, é o momento de... E às vezes a gente tem que... Às vezes não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Mas aí é o exemplo do ovo. A gente quer comer uma omelete e a gente fica olhando para a omelete. Ah, queria tanto uma omelete. Ovo, transforme-se numa omelete. Não vai se transformar. Antes assim fosse, né, gente? Porque não faria lambança. Mas tem que quebrar os ovos. Entende? Tem que quebrar. Não tem jeito, né? Tem que ser como os antigos mestres ferreiros que ficavam lá na têmpera do metal perfeito para conferir flexibilidade e durabilidade, resistência ao material, ao ferro, ok? Então é o momento de você ir lá e resolver este imbróglio. Aquilo que você de repente estava evitando, porque a gente vai se acomodando, vai se acostumando. Isso faz parte da nossa natureza, isso não é um defeito de você, isso faz parte da natureza humana. A gente vai se acomodando, se acostumando com coisas, situações, pessoas que não é legal, que deixam a nossa evolução num atraso, entende? Faz parte, é da nossa natureza, entende? Então, assim, é chegado o momento, está pronto para se movimentar. Então, bora lá, né? Bora lá, tá? Essa carta vai trazer uma prática para vocês que tem a ver com o que eu falei, tá? A alimentação com a utilização dos verdes, né? Das folhas. Então, ela fala que os aliados da natureza, e aqui vem essa frequência para vocês, é muito perfeito, né? Olha isso, gente, as cartas se conectam, lindo demais. Então faz parte também desse novo momento, trazendo essa nova conexão, também você se permitindo essa nova conexão aqui com os aliados da natureza, se nutrindo com flores, lembrando que a nutrição também está no visual, tá? Também está no tato, também não é só no sentido de nutrir-se via paladar, via oral, ok? O que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente toca, isso também é uma forma de nos nutrirmos, tá? Então, nutra-se com flores, com ervas e aqueles que auxiliam, né, também no reino mineral. Então, os cristais também, muito perfeito para vocês neste momento, tá? E aqui os cristais, como eu falei, em todos os tons, aqui nessa carta, os verdes. Essa carta ela traz um mantra, então é mais um mantra para você trabalhar. Então a gente teve aí 3 mantras, agora vem o 4º mantra, por isso que eu sempre falo que é interessante você assistir a leitura completa, porque nunca é o primeiro mantra, né? Só tem vários e faz parte de todo o contexto da leitura, que ela é, assim como a construção das nossas vidas, é uma leitura que é construída, não é uma leitura express, ok? Então essa carta diz assim: eu sou amada, ou eu sou amado, eu sou o amor. Olha que lindo, gente. Então, assim, se você é amada, se você já é esse amor, por que se permitir ficar em situações que você não está recebendo esse amor, que não estão permitindo você emanar este amor? Entende? São estes questionamentos que a gente deve levantar nas nossas vidas e promover as mudanças necessárias, mediante a nossa consciência, mediante o nosso discernimento, que é único, individual e pessoal de cada um. Tá bom, meus queridos? Lembra que você sempre tem o seu livre arbítrio para tomar as decisões no que tangem ao fluir da sua vida, as tomadas de decisão, ok? E aqui, então, essa carta vem fazendo a ativação no sentido de chakra raiz, que super tem a ver com a vossa frequência. E essas cartas para a gente finalizar a vossa leitura, falando sobre a receptividade graciosa, ou seja, acolha, traga para você. Olha que lindo aqui, uma ativação a nível de chakra laríngeo, hein, gente? Olha, acolha aquilo que nutre, aquilo que faz você feliz, aquilo que te liberta, aquilo que te empodera. Receba aquilo que vem
da forma mais bela, da forma mais positiva, não aquilo que drena você, não aquilo que tolhe você, que aprisiona você. Você merece mais, ok? Lembra que você merece mais, tá? Essa carta ela é linda, eu amo essa carta e ela fala sobre o explorador interno. Ninguém sabe o que se passa dentro de nós. Ninguém sabe. Não há como saber. Apenas nós é que sabemos. E que, portanto, a partir do autoestudo é que a gente consegue se libertar. Porque conseguimos explorar dentro de nós o que precisa ser mudado. E a gente só consegue fazer isso através do autoestudo. Tá bom, meus queridos? Então essa carta fala sobre aquele momento da revelação, né? Aquele momento em que dá aquele clique e a gente fala misericórdia, né? Abrem-se os olhos da alma, tá bom, meus queridos? Então aqui práticas também de contemplação para vocês, ok? E essa carta, ela traz sobre a natureza e ela fala para você se nutrir da natureza, ela é a própria Mãe Gaia, a energia da nossa querida Mãe Gaia, esse espírito vivo que nos alimenta, que nos permite a vida, que nos deu este veículo, este traje, foi dado a nós pela nossa querida Mãe Terra. Então aqui vem para vocês, para que você possa lidar com essa situação desafiadora, conexão com a Terra, de todas as formas que você pensar, de todas as formas que você sentir no seu coração, através da água, através dos cristais, através das flores, enfim, tá bom? Contato com a natureza, contato com uma caminhada ao ar livre, enfim. Tá? Aqui tem uma energia linda de árvores para vocês, tem muitas árvores, muitos cristais. Então, se você não pode estar na natureza, traga a natureza para perto de você. Isso vai ajudar muito você a ter aqueles insights, a descortinar tudo aquilo que precisa ser renovado, que precisa ser transmutado nas vossas vidas. Tá bom, meus queridos? Câncer, eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança. Que seja como um abraço carinhoso, caso você esteja passando por essa situação, que eu possa ter trazido um momento muito, muito, muito especial para você, de acolhimento, tá bom? E que eu possa ter deixado um sorriso. Eu já estou feliz, já estou com meu coração radiante. Tá bom, meus queridos? E se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados e acesse o nosso site, aparece aqui no rodapé do vídeo e aparece também o link na descrição, www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site, tá bom, meus queridos? E Câncer, nunca, nunca, nunca se esqueça, meus queridos, celebrar sempre a sua vida, celebrar sempre as suas conquistas, acredite sempre nos milagres de Deus, saiba que você é amada, você é amado, você é o amor. Yes! E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Câncer. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Câncer, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Câncer. Até breve. Tchau, tchau.